Como evangelizar amigos. Então vamos lá, vamos caminhar. Primeiramente, eu queria trazer esse quadro. Esse quadro não é de minha autoria, é um quadro que é possível encontrar na internet, todas essas informações, mas eu adaptei e mudei algumas coisinhas nesse quadro. Então, nós vamos trabalhar alguns mitos, o que é real, o que é realidade e qual é a implicação dessa realidade. Isso no contexto de evangelização, como evangelizar amigos. Então vamos lá. Primeiramente, no que diz respeito ao relacionamento. É um mito dizer que evangelizar significa alcançar apenas e unicamente desconhecidos. Sim, evangelizar significa também alcançar pessoas que nós não conhecemos, que a partir daí, do primeiro encontro, do desafio do evangelho, vamos conhecê-las. Mas, hoje em dia, as pessoas acreditam que evangelizar, falar do evangelho, é somente para pessoas desconhecidas, pessoas que você encontra na rua, que fala da mensagem do evangelho ali 5 minutos e pronto, acabou, nunca mais vai ver essa pessoa. Isso é um mito, e também não é a maneira mais promissora de anunciar o evangelho. Então, a realidade, a maioria das pessoas são alcançadas por amigos, né? Então, a maioria das pessoas são alcançadas por amigos. Isso é uma realidade. Talvez você que esteja ouvindo hoje, que está acompanhando, você é prova viva disso, foi alcançada por amigos, por pessoas próximas, pessoas que você já conhecia. Então, a implicação disso para a nossa vida evangelística é focalizar o nosso amor e as nossas orações nas pessoas que são próximas de nós. É um amigo do colégio, da faculdade, é um amigo do trabalho, é um vizinho, uma vizinha, uma amigo, uma amiga da infância, pessoas próximas, parentes, né? Pessoas que estão à nossa volta. Então, nós podemos focalizar, assim, o nosso amor e as nossas orações por essas pessoas. Outro mito aqui, com respeito ao evangelismo. A maioria das pessoas são alcançadas por evangelistas profissionais. Não, isso não é fato. Na verdade, a maioria das pessoas são alcançadas por cristãos comuns, por cristãos que, entendendo o evangelho, anunciam o evangelho no contexto do seu trabalho, convidam essas pessoas para a igreja e tudo mais. Aqui, o que nós chamamos de evangelistas profissionais, normalmente são aqueles que são ordenados, e em alguns casos são os pastores, os que são formados em teologia. O que eu estou querendo destacar e o que eu estou querendo refutar é que você não precisa ser formado em teologia para anunciar a Cristo. Você precisa apenas ser cristão. Se você é cristão, você pode anunciar a Jesus Cristo. E aí a implicação disso é treinar cada pessoa a compartilhar Jesus com palavras e ações. E como nós treinamos? Através do discipulado, através do ensino, através de uma classe como essa, Crescendo na Fé, e do acompanhamento contínuo por meio do discipulado. Na Nova Aliança, nós trabalhamos com o discipulado Vida na Vida, que é um acompanhamento que se dá em grupos pequenos, normalmente de até 3 anos. Então, assim nós ensinamos a compartilhar a Jesus Cristo através de palavras e ações. Observe, não é apenas palavras e não é apenas ações. Existe uma frase: pregue sempre, quando necessário ou se necessário, use as palavras. É uma frase de Francisco de Assis. É uma frase interessante, bem intencionada, mas não é bem assim. Se você não utiliza palavras e você usa aquele argumento, não, o que importa é eu dar bom testemunho, né? Eu estou anunciando pela minha boa obra, mas no seu trabalho nunca ninguém soube que você é cristão, você nunca falou de Cristo para ninguém, você está errado. Porque nós precisamos anunciar com palavras e ações. Não é só palavras, destituídas as ações, porque tem gente que fala demais, mas na prática não vive o evangelho. Isso é falso testemunho. E também não é só ações.
pressupondo que as pessoas vão se converter apenas vendo as suas ações. Elas precisam ouvir. Nós vamos ver um texto que fala sobre o ouvir. Então, outro mito, né? O mito com respeito à conversão. Normalmente a conversão é instantânea, num instante só. De repente se converteu, ouviu o evangelho uma única vez em 5 minutos e ali se converteu. Na verdade, isso acontece raras vezes. Geralmente a conversão é um processo. As pessoas primeiro vão escutar, começar a entender, ver que isso tem credibilidade, e então começar a render o coração, a abrir o coração, para de repente, então, num momento, né, sim, o Espírito Santo agir e ele se converter de fato. Mas houve um processo antes da conversão, né, um processo que levou até lá. E por isso, uma implicação, nós devemos criar muitas oportunidades para que as pessoas ouçam o evangelho. E aqui, então, nós refutamos aquele aspecto que eu havia falado anteriormente, que é de uma pregação apenas de 5 minutos e você nunca mais vê a pessoa, né? Por isso que é importante pessoas próximas, pessoas que você pode falar todos os dias, pessoas que você pode voltar ali, conversar sobre o evangelho, explicar alguma coisa e criar muitas oportunidades para que essas pessoas ouçam o evangelho. Sobre a influência, existe um mito que diz que evangelizar significa apenas pronunciar as palavras certas. Hoje nós vamos ver alguns métodos evangelísticos que nos ajudam, né? É um esboços evangelísticos que nos ajudam a evangelizar. Mas entendam, cada pessoa é diferente. Às vezes, para uma pessoa, tal e tal palavra vai fazer um sentido e vai levá-la para Cristo, para outra palavra. E as pessoas são ganhas para Jesus também por meio do amor prático, né, que é as boas obras, as ações e palavras. Então, não apenas palavras, mas o amor prático. Então, a implicação disso daqui é encorajar a atenção às necessidades das pessoas, encorajar aquele que vai evangelizar, ou seja, todo cristão é chamado a evangelizar, as necessidades das pessoas e expressar o amor de Cristo em ações e palavras, sempre essa ênfase. Ações e palavras, palavras e ações, os dois juntos. Trabalho em equipe. O mito é que as pessoas são levadas apenas por influência de uma pessoa. Isso é um mito. Na verdade, quanto mais cristãos um incrédulo, aquele que não crê, conhecer, mais facilmente ele virá a Jesus. E eu tenho visto isso acontecer em muitas ocasiões. Então, quanto mais cristãos, por isso que muitas vezes o fato de você levar uma pessoa que não crê na igreja e ela começar a se relacionar num grupo familiar, num elo, né? A gente tem os elos de comunhão, levar num acampamento e ali a pessoa fazer amizade com as outras pessoas, isso faz com que as pessoas se convertam. Por quê? Porque começa a ter mais amizades e a partir daí começa a ver mais o evangelho na vida de outras pessoas, escutar mais a palavra. Então, a ideia é apresentar incrédulos, né? Incrédulos é quem não crê. Os incrédulos a tantos cristãos quanto for possível. Eu sei que esse termo ficou ruim, né? Aqueles que ainda são incrédulos a tantos cristãos quanto for possível. Então, essa é a ideia, apresentar as pessoas que ainda não conhecem, não se converteram, não creram em Jesus, o quanto mais possível de outros irmãos cristãos, irmãos que influenciarão por meio do evangelho, por meio das suas ações, por meio das palavras, aquela pessoa. Ok, então esse quadro aí, né, eu falei que eu tirei da internet, modifiquei algumas coisas, que tem alguns erros de concordância, depois tem que corrigi-lo. Mas é um quadro bastante interessante, que nos mostra algumas coisas que às vezes a gente entende errado, e nós precisamos mudar. Vamos lá. Base bíblica para a evangelização. O que a Bíblia diz? Bom, um texto que é bastante conhecido é esse texto de Mateus 28, 18 a 20. Esse texto diz, Jesus falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Então, essa autoridade é a autoridade conquistada por meio da sua morte e ressurreição, por ele ter cumprido o seu plano redentivo, ter morrido e comprado pecadores por meio do seu sangue, ter libertado pecadores por meio do seu sangue. Então, porque Jesus fez a sua obra redentora, então vão, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos aqui pressupõe evangelização. Normalmente a gente chama de discipulado aquele acompanhamento do convertido para que ele se torne maduro. Sim, o discipulado tem a ver com isso também. Acompanhar o convertido que já creu até a maturidade, até a liderança, para que ele possa fazer isso na vida de outro. Isso é discipulado. Agora observe, o discipulado ele não existe se não houver evangelização. Então, quando se trata de pessoas que ainda não creram, os descrentes, vamos usar esse termo, é um termo melhor, não incrédulo, mas descrentes, os descrentes que ainda não se converteram, você vai levar da descrença à crença. Como? Por meio da evangelização. Então, evangelizar é fazer discípulos. E fazer discípulos é, de certa forma, através da evangelização. Então, olha, façam discípulos, essa é a ordem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui é a inserção no corpo, aqui pressupõe a fé, e ensinando-os, esse é o acompanhamento posterior, né? Aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, todas as coisas que Jesus nos ensinou, a gente vai ensinar aos outros. Viu que pressupõe continuidade? Não é uma coisa de 5 minutos. Não é simplesmente, deixa eu explodir o evangelho na sua vida e acabou, nunca mais te vejo. Não, é algo que tem continuidade. Então, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é na autoridade de Jesus e por meio da presença constante, consoladora, confortadora e ajudadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, um texto paralelo de Marcos 16:15 fala a mesma coisa. Contudo, ao invés de trazer o fazei discípulos, traz pregar o evangelho. Olha só. E disse-lhes, ide por todo o mundo, né? Fazei discípulo de todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho a todas as pessoas. Pregar o evangelho é fazer discípulo. Fazer discípulo por meio da pregação do evangelho. Então, são coisas aqui que se tocam e é muito difícil a gente separar uma da outra. Então, pregar o evangelho é o que nós estamos chamando de evangelização, é pregar o evangelho de Jesus Cristo. A quem? A toda criatura. C.S. Lewis diz que cada coração incrédulo é um campo missionário. Então, se você tem um vizinho que não crê, ali é um campo missionário, ali é um lugar onde você precisa, é um coração no qual você precisa semear a palavra de Deus. Isso é muito forte. Olha só, Pedro diz, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, primeiro, Cristo no nosso coração, por meio da devoção, por meio da leitura da palavra, do aprendizado. Então, Cristo deve ser santificado em nosso coração, glorificado. Cristo deve ser o Senhor do nosso coração, essa ideia. Ele deve estar acima de tudo em nosso coração. E estando assim, né, nós estaremos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha só, responder pressupõe palavra. Então, a gente está no trabalho, nós estamos no trabalho, e ali no trabalho, então, alguém pergunta, rapaz, por que você é dessa forma? Você é diferente, né? O que te faz diferente? Por que você está sempre o tempo todo sorrindo, alegre, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, trata a gente bem? Observe, né? Que são coisas que um cristão faria. Agora, hoje existe muito cristão que não faz isso, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, chega moribundo, sai reclamando de tudo, não ajuda ninguém, fala mal do patrão, falta testemunho. Esse camarada, a porta para abrir o evangelho não vai ser aberta para ele. Na verdade, eu acredito que nesse caso falte conversão. Não é convertido um camarada que age dessa forma. Então, o cristão é alegre, é feliz, cumprimenta e
E logo as pessoas se abrem e falam, não, claro, né? O que eu posso fazer por você, né? E aí eles perguntam, mas qual que é a razão da sua fé? E aí você fala, Cristo me salvou. Agora a gente vai ver algumas formas de falar a razão da nossa esperança, da nossa fé, da nossa salvação. Olha só, Lucas 8. Uma ênfase aqui no anunciar aos de casa. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. É uma ocasião de cura, e Jesus então ordenou que o personagem que foi curado voltasse para a sua casa e anunciasse, contasse aos da sua casa. E ele fez mais, não somente os da sua casa, mas por todas as cidades. A gratidão pela cura de Cristo era tão grande que ele não conseguiu ficar calado. Hernandes Dias Lopes diz que quem tem um encontro com Cristo tem pressa em anunciá-lo. Então, se o seu encontro com Cristo é verdadeiro, você é convertido, então você vai ter muito desejo e vontade de anunciar em gratidão aquilo que Cristo fez por você, né? Existem outros textos que eu trouxe aqui, Atos 1:8, Romanos 10:12 a 15, 2 Coríntios 5:18 a 21. Vou abrir aqui para vocês, só um pouquinho. Olha só, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, o poder para anunciar não vem de nós mesmos, vem do Espírito Santo. Não é porque eu sou teólogo que eu sei anunciar mais do que outras pessoas. Não é porque eu sou teólogo que eu vou alcançar mais pessoas, que eu fiz um curso tal e tal sobre evangelização de 3 anos, que agora eu vou conquistar o mundo. Não é. É pelo poder do Espírito Santo. É através de oração, de dedicação do coração e do genuíno desejo de glorificar a Deus. Entenderam? Então, não é só para teólogos, é para todo cristão verdadeiro, que tem desejo de outras pessoas encontrarem a Cristo e de Cristo ser glorificado por meio da sua vida. Então, olha só, vocês serão minhas testemunhas. O termo testemunha pressupõe tanto palavra como ação, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, até aqui no Brasil, Goiás, Rondônia, qualquer lugar, até os confins da terra. Aleluia. Olha só, aqui está falando que não há distinção entre judeu e grego, né? O judeu era o povo de Deus do Antigo Testamento, mas quando Jesus veio, o evangelho passou a ser pregado a todas as nações. Então, grego aqui está sendo utilizado de maneira genérica para dizer todos os outros povos que não são judeus. Então, não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, qualquer um que invocar o Senhor será salvo. É isso que ele vai falar agora. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar por meio da fé, crendo que Deus é Salvador. Agora, olha a pergunta. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como que eles invocarão aquele, o Senhor Jesus, em quem não creram? Eles não creram, então como que vão invocar? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas. Aqui é evangelion. Como é formoso os pés daqueles que anunciam o evangelho. Fantástico isso. Então, precisa ouvir e é necessário pessoas pregando o evangelho. E a mesma coisa em 2 Coríntios 5, 18 a 21, um texto que nós já trabalhamos em uma outra oportunidade. Ó, tudo provém de Deus, a salvação vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Foi Deus que nos reconciliou, não fomos nós mesmos. Mas Deus nos deu o ministério, o serviço da reconciliação, a saber, que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados. Então Deus está reconciliando o mundo através do perdão dos pecados,
não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, nos confiou essa palavra. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Jesus, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então essa é a mensagem que nós anunciamos: reconciliem-se com Deus. Então, amplamente a Bíblia está cheia de ensinamentos que aprovam, comissionam, direcionam a igreja do Senhor, que somos nós, para a obra da evangelização, para a missão, para o fazer discípulos de todas as nações. O que é evangelização? Essa é uma boa pergunta, né? Evangelização, logicamente, é contar a boa nova. Evangelion, no grego, significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia do quê? A boa notícia é que existe salvação para o pecador. Essa é a boa notícia. Agora, eu gosto muito dessa definição de Niles, que ele diz: evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Olha que legal essa definição. Então, evangelização é um mendigo, ou seja, nós somos mendigos, espiritualmente falando, por causa do nosso pecado, encontrávamos na miséria, sem o pão espiritual, sem o pão eterno, sem o pão que realmente sacia ou sacia a nossa fome. E então Cristo nos encontrou e nos ofereceu o pão da vida. E aí a evangelização é quando nós contamos a outro igual a nós, que está na miséria, que Cristo Jesus está oferecendo pão gratuito. Né? E a fé é ir até Cristo para receber deste pão. Essa é a fé. É crer que isso é verdadeiro, genuíno, se levantar, ir até Jesus, estender a mão para receber esse pão da vida. Então isso é evangelização. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu estou evangelizando o outro, como se eu fosse melhor, eu tenho que doutrinar, uma atitude fascista, orgulhosa, nada disso. Mas eu estou simplesmente mostrando ao outro aonde encontrar esse pão celestial que alimenta, uma vez que eu fui alimentado e saciado, o que outrora eu era apenas um mendigo passando fome e na miséria do meu pecado. Interessante isso, né? Eu amo essa citação. Bom, tem um vídeo, mas eu vou pular por causa que estamos online. Depois eu posso enviar aos irmãos, se me pedirem, pelo WhatsApp. É um vídeo que fala sobre o que é mais importante na vida da igreja. Então, o que é evangelização? Olha, no texto que nós lemos, o primeiro texto, existe a expressão ide. Eu já li um pouquinho diferente, eu coloquei vão. Então, ide e façam discípulos. As pessoas focam no ide, apesar de que pode sim ser traduzido no imperativo, mas lá no grego nós temos ali uma expressão que está no particípio grego, e o particípio normalmente se traduz com NDO, indo. E é o mesmo particípio que vai aparecer em batizando e ensinando. Então, o NDO no português é gerúndio, tá bom? Só para aqueles que conhecem um pouquinho de português não acharem que eu estou confundindo. No grego é particípio, mas quando traduz para o português vira gerúndio, NDO, indo, batizando e ensinando. Mas, mesmo que lá no grego esteja um particípio, pode ser traduzido por ide. Mas o grande ponto que eu quero destacar é que a ordenança não é o ide. Se é um particípio grego, então essa não é a ordem. A ordem sempre vai vir no imperativo. E qual que é o imperativo do texto? Fazei discípulos. Ou seja, esse é o verbo mais importante, fazei, e essa é a grande ordenança do texto. Ele está dizendo, olha, saiam daqui, ao sair daqui, indo no caminho, né, não fiquem parados aonde vocês estão, mas indo no caminho afora, façam discípulos, batizando e ensinando. Então, essa é a ideia. Olha só.
Indo, batizando, ensinando. O que nós vamos fazer? Discípulos. Indo, ensinando, batizando, ensinando, indo, fazer discípulos. Então, evangelização tem a ver com isso, com fazer discípulos. Evangelização, normalmente nós chamamos de evangelização aquele primeiro momento de anunciar a palavra ao descrente, levando-o à crença. Mas se você leva o descrente à crença, o que você está fazendo? Discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E, claro, você deve continuar isso, você não deve parar aí. Não é só uma pregação de 5 minutos, mas é um acompanhamento. Mesmo porque nós vimos que, às vezes, a conversão demora, é um processo. Até chegar à conversão tem um processo. Talvez seja essa a melhor forma de falarmos. A conversão é um momento em que o Espírito Santo gera arrependimento e fé, mas até lá, né, existe um processo de convencimento que a pessoa precisa escutar algumas vezes o Evangelho e vai se abrir para isso. E é o Espírito, claro, que vai gerar esse processo no coração também, através da regeneração. Mas você está, então, fazendo discípulos para Jesus, para a glória de Cristo. Aí surge essa pergunta: qual é a motivação para a evangelização? Aqui a motivação é a principal, a mais importante motivação para a evangelização. Vamos pensar aqui: o amor pelos que se perdem, a glória de Deus, obedecer à ordenança de Jesus ou nenhuma das alternativas acima? Como vocês estão com áudio mutado por causa da transmissão, então eu já vou responder. Muitos colocam a grande motivação, o amor pelos que se perdem. É uma das motivações, mas a motivação da evangelização, do fazer discípulos, é a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque sempre em primeiro lugar na nossa vida vem a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e dele desfrutar. Quando Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, ele imprimiu no homem e mulher a sua glória. E ele disse: olha, vocês devem ser fecundos e multiplicarem, para que a minha glória se espalhe em todo o mundo. E a minha glória esteja em todo o meu universo criado. E que outras pessoas que vão nascer vejam a glória uns nos outros. Esse papel agora é passado no contexto da evangelização, porque por causa do pecado, a multiplicação apenas não é suficiente, porque a imagem de Deus foi deteriorada, corrompida, astigmatizada. Então, quando Cristo fala, agora vão a todo mundo e façam discípulos de todas as nações, é a mesma coisa que está acontecendo. Porque por meio da restauração da imagem de Deus nos redimidos, nos salvos, naqueles que são discípulos, a glória de Deus se espalha por todo mundo, bem como o seu reino. Por isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado, glorificado seja o teu nome. Então, a glória de Deus é o mais importante. E a nós nos é exigido uma exigência graciosa e maravilhosa, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, a glória de Deus. Talvez a gente poderia colocar dessa forma: a glória de Deus em primeiro lugar, logo após a glória de Deus, obedecer à ordenança de Jesus. Claro que se eu quero a glória de Deus, a obediência faz com que Deus seja glorificado. Agora entendam, a obediência está conectado intimamente com esse primeiro ponto, mas ela não deve vir destituídas desse terceiro, e o amor pelos que se perdem. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, ou como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou. Então, quando eu amo e tenho amor pelos que se perdem, eu estou obedecendo a ordenança de Jesus, por isso que a ordenança vem em primeiro lugar, que é o segundo grande mandamento. Mas o amor pelos que se perdem também é uma motivação. Não podemos esquecer, porque são pessoas que devem ser valorizadas, imagem de Deus, apesar do pecado corromper, destroçar a imagem de Deus no homem, mas o homem ainda tem a imagem de Deus. E por isso as pessoas têm valor, sim, e nós precisamos amá-las e buscar servi-las e anunciar o evangelho
a elas. Bom, qual que é o conteúdo da mensagem evangelística? Vamos lá. Eu tenho dito para vocês que a nossa visão de mundo se resume em 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. Eu não vou explorar cada um desses pontos aqui, porque nós temos uma aula, foi a primeira aula da nossa classe Crescendo na Fé, está gravada essa aula, foi transmitida ao vivo no YouTube, está aí na nossa playlist Crescendo na Fé, é só procurar. A primeira aula nós conversamos dessa visão de mundo, cosmovisão cristã reformada, que começa na criação. Deus criou todo o universo, Deus criou o mundo, por isso precisamos dele. Passa pela queda, que é o problema, e se tem redenção, tem que ter um problema. Então, o problema é a queda, o pecado corrompeu a imagem de Deus no homem, fez o homem escravo, trouxe a morte e tudo mais. A redenção, que é Cristo se entregando, recebendo a condenação do pecado em si, a maldição do pecado, resolvendo o problema do pecado, e a consumação, que é quando Jesus retornará e tudo se fará novo. Jesus virá. A mensagem evangelística também tem a ver com isso. Eu vou mostrar alguns métodos agorinha, que nós não vamos falar sobre a vinda de Jesus. É interessante porque a maioria dos métodos evangelísticos aqui no Brasil, das formas evangelísticas, dos esboços evangelísticos, esquece dessa parte da consumação, que Jesus retornará. E talvez essa deve ser a mensagem hoje. Jesus está voltando. Isso é pregar o evangelho. Jesus está voltando, ele fará tudo novo. Vai destruir todo o mal, toda a morte, toda a Covid. Jesus retornará. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, arrependimento e fé é a resposta à pregação do evangelho. Então, se você prega o evangelho, qual que é a resposta? Arrependei-vos, que é o reconhecimento que você é pecador, você precisa de ajuda, e fé, que é a crença que a salvação de Jesus é suficiente para a sua vida e que ele é o Senhor da sua vida. Nós conversamos sobre isso na classe de domingo pela manhã, que Jesus ele não é apenas Salvador, mas também Senhor. Então a fé é aquela que faz Cristo seu Senhor e Salvador, Senhor da sua vida e único Salvador. Não precisa de nada além de Cristo, só Cristo. Isso é a fé salvífica. Isso é maravilhoso. Arrependimento e fé. Bom, então esse é o esboço. Vocês já aprenderam isso. Agora, quais técnicas usar? Existe uma técnica que se chama 3 verdades. Poderia ser 4 verdades para seguir aqui o padrão. Pode ser. Mas aqui eu quis trabalhar a técnica como ela é conhecida. As 3 verdades. Que conta esses 3 primeiros pontos da nossa cosmovisão. Já apareceu aqui. Olha só, o primeiro ponto. Deus criou tudo o que existe e nos fez para ele. O pecado nos separa de Deus e traz consigo a morte. Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado e nos conectar novamente a Deus. E aí, arrependimento e fé. Né? A resposta é a conversão. Você quer entregar o seu coração hoje para Cristo Jesus? Você se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo? Você crê nisso? Esse é o chamado ao arrependimento e à fé para que a pessoa se converta. Mas observe, 3 pontos. Aí você fala, pastor, não sei pregar o evangelho. Tem como ser mais simples? Você chega para uma pessoa e fala, você já ouviu as 3 verdades? Já fiz muito isso para desconhecido, mas você pode fazer para conhecido, né? Para amigos, para irmãos, etc. Você já ouviu as 3 verdades? Deixa eu te contar as 3 verdades. Primeiro, Deus criou tudo que existe e nos fez para ele. Observe que a criação é necessária. Por isso que a gente bate na tecla de que Deus criou. E cremos que Gênesis é fato, como eu falei na pregação de domingo. Deus criou. E se ele nos criou, precisamos dele. Somente nele o nosso coração pode ser saciado. Mas existe um problema. Esse ponto 2 a gente chama da má notícia. Essa é a má notícia. Para a boa notícia ser revelada, nós precisamos entender a má notícia. Tem um autor ou uma autora, eu não me lembro o nome,
que aparece inclusive no devocionário Catecismo da Nova Cidade. Ele aparece em uma das citações do Catecismo da Nova Cidade, que diz o seguinte, que a má notícia é como a escuridão do cinema. Para que nós possamos enxergar a tela brilhante que está à nossa frente, o cinema precisa estar escuro. Se o cinema estiver claro, a gente não vai enxergar nada do filme. A tela não vai brilhar o suficiente para nós vermos o que está passando ali. Então precisa-se da escuridão do cinema. Então a escuridão do pecado, a má notícia, o entender o pecado, faz com que a gente consiga enxergar muito mais a luz do evangelho, a clareza daquilo que Cristo fez. Por isso que sem arrependimento não existe perdão. Se a pessoa não acha que precisa de perdão, se ela não acha que é pecadora, para que ela precisa de Cristo? Para nada. Porque somente quem é pecador, que entende que é pecador, que entende que o seu pecado faz separação entre ele e Deus e traz a morte, e ele não pode se salvar, é que Cristo faz ser necessário. Quem pode se salvar não precisa de Cristo. E eu estou dizendo, quem acha que pode se salvar, porque ninguém pode se salvar. Essa pessoa está a passos largos do inferno, porque está cheia de orgulho. E Deus humilha os arrogantes e os orgulhosos. Então, Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado e nos conectar novamente a Deus. Essa é a boa notícia. Má notícia, boa notícia. Legal, né? Agora, existem outras formas. Por exemplo, o Evangelho em suas mãos, que é uma técnica do evangelismo explosivo. O Evangelho em suas mãos é ministrado pela nossa agência de comunicação, APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicação, pelo reverendo Paulo de Tarso, do Tocantins. Ele já deu um curso na nossa igreja. Na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, tivemos um domingo de manhã a oportunidade de fazer um curso Evangelho em suas mãos. Aqui eu vou fazer um resumo, o intuito não é exaurir. Existe um curso mais profundo, que é dado pela APECOM. Qualquer coisa eu posso indicar para os irmãos. E o Evangelho em suas mãos é utilizando os dedos. Então, o primeiro lugar, o polegar. O polegar é utilizado para pedir carona, não é? Então, pedindo carona, nós entendemos que a vida eterna é um presente de Deus. Carona é de graça, não é? Se você é paga, então não é carona. Eu acho que eu vou ter um slide aqui mais completo. Deixa eu ver. Vou. Então, deixa eu só passar aqui rapidinho, depois eu vou explicando ponto a ponto. Então, polegar, a vida eterna é um presente de Deus. O indicador, somos pecadores e não podemos merecer o presente de Deus. Dedo maior, Deus é santo, justo e amor. Dedo anelar, Jesus morreu por nós para nos salvar. E mindinho, para recebermos o presente de Deus, precisamos crer. Deixa eu mostrar isso agora, explicar. Então, polegar é a graça. Carona, né? Nós pedimos carona. Então, a vida eterna é um presente de Deus. Carona que é paga é Uber, não é carona. É um presente de Deus. Romanos 6:23, é um dom gratuito de Deus. Não pode ser comprada por obras e nem merecida. A vida eterna não pode ser comprada nem merecida. Porque, na verdade, foi comprada pelas obras de Cristo. O custo é muito alto. Eu não consigo comprar. Então, Deus me dá porque Cristo comprou. Então, polegar é a graça. O dedo indicador nós usamos para apontar, né? Normalmente apontar uma coisa feia, alguma coisa assim. Inclusive, antigamente, as mães falavam, não aponta, menino. Então, o apontar é um negócio feio. Então, apontar, vamos pensar no homem, no pecado do homem. O homem é um pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, separados, carecem da glória de Deus. E o homem não pode salvar a si mesmo por causa do pecado. Mesmo que pratique boas obras, ele não irá praticar o suficiente para comprar a vida eterna, porque é muito infinitamente mais caro do que as suas obras. Então ele não pode se auto-salvar. O dedo maior, né, o dedo que é maior do que todos, nós usamos para falar sobre Deus. Deus é misericordioso, portanto não quer punir o pecado, mas Deus é justo e, portanto, precisa punir o pecado, ou punir os pecados
justamente, com juízo reto, com justiça santa. Então, olha só, Deus é misericordioso, misericordioso diz respeito ao amor de Deus pelos pecadores. Então, Deus é amor, portanto, não quer punir os pecados, ele quer salvar pecadores, mas ao mesmo tempo ele é justo, e todo pecado tem que ser condenado, ele não é corrupto, ele não deixa para lá. Então, como que ele vai resolver essa situação? Ele resolve essa situação por meio de Cristo Jesus. É utilizado o dedo anelar por causa da aliança. Então, o dedo anelar é utilizado para falar de Cristo. Cristo é Deus homem. Ele é Deus, mas se tornou homem. Ele morreu na cruz para pagar por nossos pecados. Ressuscitou dos mortos e comprou um lugar no céu e nos oferece gratuitamente. Então, olha só, ele que comprou a vida eterna. Então, foi assim que Deus resolveu. Ele derramou a sua justiça em Cristo. Ele condenou o seu filho, que é justo, que nunca pecou, senão ele teria que morrer por si mesmo. Então, ele nunca pecou, então foi o nosso substituto. Isso está na essência da palavra, da mensagem evangelística, a substituição de Cristo. Então, o nosso substituto, morreu em nosso lugar. O mindinho, que é o menor dos dedos, é utilizado para falar sobre fé, porque a fé é comparada nas escrituras como o grão da mostarda, o grão de mostarda, que é o menor grão das hortaliças. Então, fé. Fé não é mero conhecimento intelectual. O que é um conhecimento intelectual? Ah, eu sei que Hitler existiu, eu creio que Hitler existiu. Eu creio que Jesus existiu há 2000 anos atrás. Isso é intelectual ou temporal, né? Ou somente temporal. Porque eu sei que ele existiu. Eu creio que existiu. Tenho evidências históricas que ele existiu. Agora, esse não é o ponto. O ponto é que a fé verdadeira e salvadora é confiar somente em Jesus para a vida eterna. E eu digo mais, é fazer de Cristo o seu Senhor e Salvador. Único e suficiente Salvador. É confiar somente em Jesus. Não nas suas obras, não no pastor, não na doutrina da igreja, somente em Jesus. Só Jesus salva. Esse é o ponto. Então, esse é o mendinho. E aí você termina essa exposição do Evangelho chamando as pessoas à fé. Você crê? Você quer hoje entregar o seu coração a Cristo Jesus? Quer fazer uma oração? E aí você ajuda a pessoa nessa oração. Legal, né? Qual que é a vantagem desse modelo aqui? É que você tem o esboço em sua mão. Então você consegue lembrar, utilizando essas dicas, né? Polegar, graça, homem, indicador, dedo maior, Deus, anelar, Jesus e mindinho, a fé. Existe um outro modo, esse é da MPC. MPC é Mocidade para Cristo, que é uma organização interdenominacional, que aqui em Goiânia é fortíssima, e que a MPC trabalha em colégios, trabalha em faculdades, é mais ABU, é mais em colégios, Escola para a Vida, com jovens falando do Evangelho e montando clubes. E a MPC tem uma tática que eu gosto demais, que é assim, a história deles. Então você vai escutar primeiro a história daquele que você vai evangelizar, isso pressupõe amizade, isso pressupõe que você não vai chegar falando, você vai entender a pessoa, a necessidade. E aí você vai contar a sua história, como Cristo te alcançou, então um testemunho de vida pessoal, né? Então, por exemplo, se você escuta a história de alguém que está no vício da embriaguez e você venceu a embriaguez por causa de Cristo, olha que coisa relevante. Se você escuta uma história de alguém que mente compulsoriamente, aí você venceu a mentira. De alguém que está com um casamento quase sendo destruído e o seu casamento foi restaurado através de Cristo. Entendeu? Então você escuta a história e você vai no ponto. Conta a sua história. Claro, se a sua história não tem a ver com a história dele, você não vai inventar. Mas você vai contar, olha, eu não vivi isso que você viveu, mas eu vivi outra coisa. E aí você vai contar a sua experiência com Cristo. E por fim você vai terminar com a história de Deus, ou a história de Cristo, que é o quê? Que Cristo veio ao mundo, sofreu em nosso lugar, morreu para nos salvar, toda a mensagem do Evangelho. Legal, né? Então a história deles, a minha história e a história de Deus. Isso pressupõe uma conversa longa,
um bom papo, 1 hora aqui, proseando, sentado na praça, tomando um tereré, se fosse lá em Rondônia, aqui em Goiás, cheirando um piqui. Então, tempo conversando, né? Fazendo um churrasquinho, né? E compartilhando a história deles, a minha história e a história de Deus. Por isso que eu digo que os melhores evangelistas são os que sabem escutar mais. Porque hoje em dia as pessoas têm pressa em falar, mas não sabem escutar, não gastam tempo escutando as pessoas. Isso é muito triste. Então, escutar é muito importante. Tem algumas perguntas que são legais, que são essas perguntas de diagnóstico, que você pode usar. Existe até um bottom que é utilizado com 2 interrogações, justamente para chamar a atenção das pessoas, que alguém que vê esse bottom às vezes pergunta, né? Em Goiânia, eu não sei se isso funcionaria, porque em Goiânia as pessoas são muito fechadas em si. Imagina uma cidade mais secularizada como São Paulo, talvez mais ainda fechada, né? Então as pessoas não vão perguntar, mas imagina que alguém pergunte: o que significa isso? Ah, aqui são 2 perguntas, posso fazê-las para você? Pode. Aí você pergunta: você já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que você poderia afirmar com certeza que se morresse hoje, iria para o céu? Normalmente as pessoas vão dizer que não tem essa certeza. Se morresse hoje, iria para o céu? Não tem como ter a certeza. Aí você fala: se eu disser para você que tem como ter certeza? Entenda, a certeza da salvação é necessária para a evangelização. Tem muita gente que prega que não é possível ter certeza da salvação. A pergunta é: como que você vai oferecer algo para alguém que você não tem certeza? Se a pessoa pergunta: ó, eu estou oferecendo a salvação em Cristo, a pessoa vira para você e pergunta: mas você foi salvo? Eu não sei. Como assim? Então você precisa oferecer algo que você tem certeza, convicção, isso é fé, né? Então a certeza que você morresse hoje iria para o céu? Aí a pessoa vai falar: não tem. Você quer ter a certeza? Como é possível? Aí você conta o evangelho, né? Olha, Cristo morreu por nós, a salvação vem dele, etc. Outra pergunta que é legal é essa: suponhamos que você morresse hoje e se apresentasse diante de Deus, e Deus lhe perguntasse: por que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? O que você responderia? A grande maioria das pessoas que conhecem um pouquinho de vida cristã vão dizer: ah, eu nunca matei, nunca roubei, vou à igreja, dou o dízimo, né? Ou seja, estão baseadas nas suas obras. E aí o que você faz? Você mostra para elas que as obras não são suficientes. Olha, não tem como você se salvar pelas suas obras. Eu gosto de usar nesse caso a ilustração da dos pecados, se você pecasse 3 vezes ao dia. Né? Olha, deixa eu mostrar para você que não tem como Deus te aceitar pelo que você faz, pelas suas obras. Que essa não é a resposta ideal. A resposta ideal seria: eu não mereço entrar no céu, mas Cristo mereceu por mim, e eu crio em Cristo, então, por isso eu posso entrar no céu, porque Cristo me deu gratuitamente, porque eu tenho Cristo. Então é sempre Cristo, não é o meu mérito, não é porque eu nunca matei e roubei. Né? E aí a contagem de 3 pecados diários é assim. Deixa eu ver se eu trago ela aqui. Aqui. 3 pecados por dia, né? Não tem nada a ver com essa conta aqui não, viu? A forma de Bhaskara aí não tem nada a ver com os 3 pecados, é só para usar uma imagem qualquer. Então, se um dia você pecasse 3 vezes ao dia, a gente peca mais ou menos, claro que pecamos mais, mas pecasse 3 vezes ao dia, em um ano teríamos 1.095 pecados, vamos arredondar para 1.000. Uma pessoa de 30 anos teria 30.000 pecados, 30.000 transgressões da lei. A Bíblia diz que por causa de uma transgressão apenas, nós já merecemos a condenação, porque a transgressão é contra a glória de Deus, e a glória de Deus é eterna, então a ofensa é eterna. Imagina, então, contra 30.000 transgressões. Será que Deus vai nos liberar? Será que eu posso chegar, mas eu nunca matei, nunca roubei? Se colocarmos numa balança, o que é mais forte? O que pesa mais, os pecados ou as boas ações?
que são menores. Então, não tem como ser por mérito. Esse cálculo simples nos mostra que é impossível ser por mérito. Outra ilustração que mostra que não é por mérito próprio é da omelete de um ovo podre. Imagine que você quebre 11 ovos bons e um ovo podre. Você vai comer essa omelete? Ninguém come. Um ovo podre apodrece todos os outros. Então, por um pecado apenas, nós já somos passíveis de condenação. Então, essa é a ideia. Outra ilustração é do presente caríssimo. Eu gosto muito para ilustrar que nós não podemos merecer a vida eterna. Eu já falei essa ilustração para vocês em alguma oportunidade, mas repetindo ela, imagine que eu ganhasse esse carro aí, esse Hyundai, deve custar quase uns 200 mil hoje, não sei, uns 150 mil. E aí alguém que estava me dando esse carro, eu colocasse a mão no bolso, pegasse uma nota de R$ 200 e desse para ela com o intuito de tentar pagar ou merecer o carro. Isso é uma ofensa por dois motivos. Primeiro, porque o carro é mais caro. E eu estou tentando pagar com R$ 200 um carro que vale 150 mil. Segundo, porque é um presente que é dado. E presente que é dado não é pago. Né? Não é para pagar. Eu estou dando presente. Eu estou ganhando presente, né? Então, por isso, é um presente caríssimo, a vida eterna, e que nós não podemos pagar. Na verdade, a Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Né? Devemos ter boas obras em resposta? Sim. Gratidão. Gratidão por recebermos um presente caríssimo, mas não para tentar pagar. Outra forma de ilustrar o que é fé, o Charles Spurgeon traz num livro Diante da Porta Estreita, que é um livro fantástico, vale a pena, tem várias e várias e várias ilustrações de como anunciar o evangelho, é um livro extraordinário, Diante da Porta Estreita, de Charles Spurgeon. Ele fala sobre o presente do professor, que um professor chegou na sala de aula e decidiu dar o seu relógio de bolso caro para uma das crianças e falou, quem quer esse relógio? E aí foi no Pedro, Pedro, você quer? Pedro, não quero. Tiago, você quer? Não quero. Fulano, você quer? Não quero. Não, porque eles estavam desconfiados. Um chegou até a dizer, não, eu não preciso, eu já tenho. Eles estavam desconfiados, não sabiam o que era aquilo. Então, o professor ofereceu para o João, que era o menor da turma, o mais novinho, Joãozinho, você quer? E ele disse, eu quero. E aí o professor estendeu e deu para ele, toma, é seu. E aí, no final, a turma chegou para o professor e disse, ele vai ficar mesmo com o relógio? O senhor estava dando mesmo? Que história é essa? Ele disse, sim, eu estava dando. Eu ofereci para todos. O João quis, aceitou o presente e eu dei para ele. Simples assim. Então, isso ilustra muito a fé. Cristo está nos oferecendo a salvação gratuita. E muitas pessoas dizem, não queremos, não quero. Desconfiados, né? Muitos até dizem, eu já tenho, não preciso. E às vezes os mais simples, né, são aqueles que realmente aceitam e recebem. O exemplo da cadeira, um exemplo também bem legal, que é o exemplo de que nós precisamos confiar no Senhor, assim como nós depositamos o nosso corpo na cadeira. Se alguém puxar a cadeira, o que acontece? Cai para trás. Eu já caí algumas vezes quando adolescente, os amigos sempre faziam essa brincadeira. Então, puxar a cadeira, você cai, porque você já depositou o seu corpo ali. Confiou que a cadeira estava ali. Ninguém senta na cadeira assim, será que está ali? Será que realmente vai me sustentar? Não, simplesmente você senta. Assim deve ser com Cristo. Claro que não um corpo, mas toda a vida. É confiar. Jesus está ali. Né? Não é ficar... será que ele vai proteger? Né? Não, é se entregar totalmente. E uma última ilustração, os malabaristas nas cachoeiras. Eu gosto dessa ilustração, que também ilustra um pouquinho o que é fé. A diferença de crer para acreditar. Né? Então, fé, e conta-se a história que um malabarista estava fazendo malabar em uma cachoeira. Vamos pensar aí lá em Iguaçu, né? Nas cachoeiras lá
da Foz brasileira, e eles estavam fazendo, então, malabar ali, colocou uma corda, um monociclo, e começou a fazer malabarismo. E aí, ele foi e voltou. Depois ele juntou um público e ele falou, olha, vocês acreditam que eu consigo ir com uma carriola, carrinho de mão, né? Na minha região chama carriola. Então, vocês acreditam que eu consigo ir com um carrinho de mão? E aí, ninguém acreditava. Ele pegou, foi e voltou com um carrinho de mão. Aí todo mundo ficou maravilhado. Aí ele perguntou, vocês acreditam que eu consigo ir com um carrinho de mão e um cimento dentro? O cimento pesa 50 quilos. Ninguém acreditou. E ele pegou, carrinho de mão, foi e voltou com um cimento, 50 quilos. E aí ele virou assim, a multidão já estava alvoroçada e tal. E ele falou, vocês acreditam agora que eu consigo ir com uma pessoa aqui dentro? Pessoas mais leves, né? Pesam aí 50 quilos, 60, 70 quilos, né? E aí a multidão começou a gritar, acreditamos, acredito para cá, acredito para lá, acredito. E aí tinha um rapaz assim gritando, eu acredito. E ele virou para ele e disse, então vem, sobe. E esse rapaz na hora hesitou. Disse, não, você tá doido, eu não. É interessante essa ilustração, ela é bem simples, né? Mas o que ela mostra é o seguinte, acreditar que algo é possível é uma coisa, confiar, né? Fé mesmo é entrar nessa carriola, é confiar que o Senhor está no controle da nossa vida e não nós mesmos. Isso é fé. Beleza, vamos orar para encerrar? Até aqui. Pai, obrigado por essa lição, o desafio de anunciar o teu evangelho às pessoas, aos nossos amigos. Nos ajude em nome de Jesus. Abençoe e aplique essa palavra aos meus irmãos que acompanharam, tanto online como no YouTube, como também aqui via Zoom. Te glorifico, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem nos conduzido para a tua honra e glória, porque recebemos gratuitamente a salvação de Cristo Jesus. E quem recebeu esse presente maravilhoso tem pressa em anunciar Cristo. Quem tem um encontro com o Senhor tem pressa em anunciá-lo, para que a tua glória seja manifestada em nossas vidas, através de nós e na vida de outras pessoas que se converterão por instrumentalidade da tua igreja. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos conduza para a tua honra e glória. Amém. Amém. Vou encerrar aqui.